Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pedir ao seminarista Lucas, faça uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus, meu irmão. Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por ser um povo escolhido seu, filho e filhas do amado Deus. Te agradecemos, Senhor, te pedimos que a tua bondosa paz, que o teu Santo Espírito venha estar repousando sobre os nossos corações nessa noite. Deus, e que nesse estudo, que nesse momento de comunhão, de oração, que o Senhor venha estar nos capacitando, venha nos estar fortalecendo nossos corações, as nossas mãos, adestrando nossas mãos para a guerra, para a batalha. Ser conosco, Senhor, ser com o teu povo, a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 86. Salmo de número 86, nós vamos fazer essa leitura alternada. Salmo 86. Salmo 86, leitura alternada. Diz assim a palavra do nosso Deus: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe de se comparar às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dá-te graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém. Deus abençoe essa palavra lida. Vamos ler o versículo de número 11, todos nós juntos. É uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Nesse 86 do versículo 11, todos nós juntos, em uma só voz. Ensina-me, Senhor, teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe o coração para só temer o teu nome. Pastor, faça essa oração para que nós possamos temer somente o nome do nosso Deus. Ó Senhor Deus e Pai, Senhor, nós vivemos num mundo onde tantas coisas, Deus, têm tomado o lugar do verdadeiro temor ao Senhor. Ó Deus, nós temos temido as circunstâncias, temos temido, Deus, o escrutínio das outras pessoas, temos temido, Deus, a própria vida e o mundo, esse sistema maligno que aí está. Ó Senhor, quantas pessoas têm se dobrado diante desse temor e abraçado esses falsos deuses,
essas falsas necessidades e essas falsas circunstâncias que prometem, mas nunca conseguem verdadeiramente nos fazer sábios e nos dar a verdadeira alegria. Ensina-nos, ó Pai, a temer somente ao Senhor, colocar a nossa confiança, o nosso respeito, tudo aquilo, Deus, que temos, ó Pai, que a nossa vida seja baseada nesse temor, porque sabemos que o temor do Senhor é o princípio, Deus, é aquilo que nos faz sábios. Ó Pai, então, em nome de Jesus, bota no nosso coração, para que esse temor, esse respeito, seja dado única e exclusivamente ao Senhor, e que todas as outras coisas, Deus, sejam encaradas por nós como coisas que precisam estar debaixo da palavra do Senhor, do teu conselho, da tua ordem, da tua condução. Faz isso, Deus, porque nós precisamos, Deus, somos muito pequenos, é muito fácil para nós se entregar a outras coisas. Então vem, fortalece, nos faz, Deus, prontos para confiar, e ensina assim, Deus, a temer aquele que não só pode matar, mas que também depois de matar lança a alma no inferno. Ensina-nos a temer quem verdadeiramente, Deus, merece este temor e este respeito ao Senhor, o único de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, a quem nós oramos hoje e todo sempre. Amém. Amém. Versículo 1 diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Paizinha, faça essa oração pela igreja e também pelos irmãos. Muitas vezes a gente se sente assim mesmo, aflito e necessitado. O rei Davi, se sentiu assim porque nós nos sentiríamos aflitos e necessitados. Então ora pela igreja e pela vida de cada irmão. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, não só hoje, ó Pai, mas tem outros momentos de estudo que temos aprendido a colocar a nossa vida e as nossas aflições, ó Pai, que passam em nossa mente, o nosso coração, nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nos ensina, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a descansar no Senhor, ó Pai, em decisões que devemos tomar, ó Pai, em cuidar, ó Pai, de nós, como devemos, ó Pai, agir e andar diante do Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, ó Pai, nessa igreja. O Senhor conhece, ó Pai, as aflições, ó Pai, o Senhor conhece as tribulações, o Senhor conhece os medos, o Senhor conhece a ansiedade do coração de cada um aqui, ó Pai. E nós oramos, ó Pai, ao Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor, ó Pai, nos ajude a ter a nossa vida, ó Pai, sendo guiada pelo Senhor, ó Pai, que nós deixemos nas tuas mãos, ó Pai, os nossos passos, ó Pai, porque se nós, ó Pai, tomarmos decisões do nosso próprio coração e fazermos as coisas conforme nós queremos, ó Pai, ó Deus, nós seremos enganados, ó Pai, pelo nosso coração enganoso, ó Pai, faremos aquilo que os nossos olhos, ó Pai, os nossos pensamentos querem fazer, ó Pai, e poderemos nos dar mal, ó Pai. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, cuida, Pai, de nós, ó Pai, no íntimo do nosso coração, ó Pai, e faz a tua vontade, ó Pai, prevalecer sobre as nossas vidas, ó Pai, nos capacitando, ó Pai, nos preenchendo, ó Pai, da tua alegria, ó Pai, nos preenchendo da força do Senhor, ó Pai, e de satisfação em Ti, ó Pai, em tudo que fizermos, Senhor. Ó Deus, cuida de nós, ó Pai, nos ajude, ó Pai, a permanecer na fé, a termos fé firme no Senhor, ó Pai, a não deixarmos levar, ó Pai, por más conversações, maus conselhos, ó Pai, mas venhamos nos aconselhar, ó Pai, com aqueles, ó Pai, que conhecem o Senhor, ó Pai, e também através da tua palavra. Essa oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Eliane, lê para mim o 86, 2 e 3. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em Ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a Ti clamo de contínuo.
Minha irmã, nesse momento você vai fazer uma oração para os nossos missionários. Eu creio que tem muitos missionários fazendo essa oração. Compadece-te de mim. Tem muitos missionários sofrendo, angustiados, por levar a palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem. Estão sendo perseguidos, até mesmo mortos, né? Então, ore pelos missionários, lembrando aí do Osni, lembrando da nossa irmã Marisa também, que trabalha com missões, né? O Pedro Sete e outros mais. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nos prostramos aos teus pés e colocamos diante do Senhor esse pedido especial, Pai, dos missionários. Os missionários que saíram do mundo afora para levar a tua palavra, que atenderam o chamado de pregar a tua palavra no mundo afora, Pai. Que o Senhor compadeça deles, Pai. Nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é um Pai que atende ao clamor de um filho, atende o pedido de um filho. Então nós viemos a Ti agora, Pai, colocamos diante do Senhor os clamores dos missionários nos campos que estão sendo perseguidos, ó Deus. Nós sabemos que a Tua palavra, Jesus fala na Bíblia que no mundo nós seremos perseguidos por levar a Tua palavra, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu a morte e Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. Então pedimos que o Senhor seja com cada missionário que está fazendo essa oração agora, que está clamando ao Senhor, Pai. Que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir a Tua força, o Seu sustento, a Tua fé, a fé de cada missionário possa ser aumentada agora nesse momento, Pai. Porque para que eles saibam que o Senhor está com eles, Pai. Seja com cada um. Fortalece-lhe as forças, proteja ali do perigo, do inimigo do mal. Seja com a saúde de cada um deles, Pai, assim como a Marisa, sua saúde, a saúde de sua família. Te pedimos pela Osni, pelos projetos dali do Oriente Médio, do Paquistão, assim também como a família Merak ali, os pedidos que eles têm colocado de casa. Graças a Deus eles conseguiram comprar um carro com as Tuas bênçãos, Senhor, mas que os perigos ainda rondam a família deles. Então que o Senhor seja com eles, Pai. Pedimos pelo Lindelvan, lá no Balaio, que as estradas ainda estão intransitáveis e ele ainda está cursando agora um seminário. Seja com ele, Pai. Dê a ele sabedoria nos estudos, dê a ele e sua família também condições de estar pregando a Tua palavra, Pai. Pedimos por cada missionário, por cada um de nós também, Pai, que nós possamos atender o chamado de pregar a Tua palavra, aonde quer que nós fomos, ó Deus. Que o Senhor compadece de quem prega a Tua palavra, o Senhor compadece de quem clama ao Senhor, o Senhor compadece de quem busca o Senhor e faz a Tua palavra, e faz a Tua vontade. Que possamos fazer a Tua vontade, que possamos cumprir o índice do Senhor. Que o Senhor seja com cada missionário, que o Senhor os abençoe, que o Senhor vá de encontro a cada petição, ó Deus, para cumprir a Tua obra, porque a obra não é nossa, a obra é Tua, Pai, mas nós somos chamados a participar delas, a ser instrumentos do Senhor nesse mundo, para que a glória do Senhor reflita, para que a glória do Senhor se manifeste. Então nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Versículo 9 e 10 diz assim: todas as nações que fizeste virão prostrar-se-ão diante de Ti, Senhor, e glorificarão Teu nome, pois Tu és grande e operas maravilhas, só Tu és Deus. Diácono Brian, meu irmão, ora pela nossa nação, pelos nossos governantes. Estamos chegando aí na época de eleições, né? Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia desse país, e que os nossos governantes, eles possam mesmo se preocupar com o povo, não com seus próprios interesses, seus próprios bolsos, né? Mas sim com o povo. Faça oração pelos nosso país, os nossos governantes. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esta rica oportunidade de estarmos falando ao Senhor em oração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve aos nossos clamores, o Senhor ouve as nossas súplicas. E neste momento, ó Pai, te pedimos pelo nosso país. Ó Deus, nós presenciamos aí mais uma semana de carnaval,
Ó Deus, em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido, incertezas econômicas, políticas, nós colocamos a nossa nação diante do Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas, tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, ó Deus, que aqui se encontra, foi aqui que o Senhor nos escolheu para estarmos. Pedimos ao Senhor a tua misericórdia e também este ano muito importante, ano de eleições, onde decidiremos, ó Deus, o novo representante da nação. Ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia daqueles que mais precisam, e que estão desamparados, ó Deus, pelo governo, estão desamparados, ó Deus, pelo poder público, mas que o Senhor tenha mesmo misericórdia da nossa nação e faça uma diferença aqui na nossa nação, possamos orar todos os dias pelo nosso país, para que o Senhor mude, ó Deus, o nosso cenário, mude a nossa sorte, ó Deus, tenha misericórdia, sara a nossa nação, sara o nosso país, nos ajude a nos humilhar diante do Senhor, com o coração contrito, compungido, ó Deus, o Senhor ouvirá dos céus e perdoará o pecado dessa nação e sarará a nossa terra. Tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração pelos enfermos. Versículo 4 e 5. Diz assim: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos que te invocam. Minha irmã Solange, faça uma oração, lembrando aí dos nossos enfermos, né? Para que Deus possa visitá-los no leito de enfermidades, afofando ali o leito, aliviando as dores, o sofrimento. Tem muitos nesse momento nos hospitais sofrendo, angustiados, precisando do alívio de Deus. Então faça essa oração. Te damos graças a Deus pela infinita misericórdia. Agradecemos ao Senhor por cada família representada aqui. Damos graças ao Senhor por este dia abençoado, cansativo, mas estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. Queremos apresentar os enfermos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, como o Brian falou, ó Deus, nesse carnaval, ó Deus, os hospitais vão ficar lotados, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, desse povo que ainda não teme ao Senhor. Ó Deus, os médicos, ó Deus, tenha de misericórdia, ó Deus. Os hospitais já estão lotados, ó Deus, de pessoas sofrendo com seu câncer, com as suas dores, com as fraturas, ó Deus. E o Senhor tem tido misericórdia deles. Então, Deus, nessa época de festa, ó Deus, a tendência é piorar, ó Deus, na questão de enfermidades, ó Deus, físicas, ó Deus. Porque essas pessoas, elas buscam, ó Deus, alegria onde não existe alegria. Então, que o Senhor tenha de misericórdia, ó Deus, dessas pessoas, tenha misericórdia dos médicos, ó Deus, dê recurso psicológico, físico, emocional, ó Deus, para que esses médicos venham socorrer essas pessoas que vão precisar. A nossa família, ó Deus, esteja com cada um que necessita de ajuda. Aqui na igreja, ó Deus, são vários irmãos que fazem tratamento, ó Deus, físico, ó Deus, que o Senhor dê a graça. E que o Senhor esteja, Deus, que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo, sustentando, curando, se for da vontade do Senhor. Apresentamos cada enfermo diante do Senhor, tanto na igreja do Nazaré, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor todas as igrejas que professam o nome do Senhor, os nossos irmãos que estão sofrendo com uma dor, com uma tristeza, com alguma angústia no coração. Ó Deus, às vezes, ó Deus, existe a dor mais emocional do que a dor física, ó Deus, a dor mental, ó Deus, e não está vendo cura, ó Deus. Então, cura-nos, ó Deus, cura, ó Deus, os nossos irmãos que estão enfermos mentalmente, fisicamente, espiritualmente. E a dor mais difícil, ó Deus, e a doença mais difícil é espiritual, porque é aonde, ó Deus, que o homem mostra, ó Deus, que ele é fraco. Então, tenha de misericórdia dos teus servos, tenha misericórdia das pessoas que sofrem com enfermidade. Essa oração que eu faço, com perdão dos nossos pecados,
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos voltar lá no Salmo 66, um pouquinho atrás, para nós encerrarmos. Salmo 66, nós vamos ler o versículo 20, todos nós juntos. Salmo 66, 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Boa noite, meus irmãos. Nós vamos continuar aqui então essa nossa tarefa, né? Tiramos aí algumas quartas-feiras para falar sobre como lidar com os males da nossa alma. E hoje nós vamos pegar uma narrativa, uma história bíblica muito conhecida, para nós aprendermos como lidar com o medo e a preocupação, né? Afinal de contas, qual de nós, né, nunca se viu em um momento onde foi tomado, principalmente momentos de decisão, né, pelo medo, pela preocupação, pelas circunstâncias da vida, ou talvez alguma coisa que te aflige.
E eu vou te chamar lá a 1 Samuel, capítulo 17, para nós aprendermos com esse texto. 1 Samuel 17. É um texto que até as nossas crianças já sabem aí, né? Quase que de cor, né? Que é a história do desafio de Davi e Golias. 1 Samuel, capítulo 17, você vai manter aberto. Uma vez que nós já conhecemos a história, nós não vamos passar por todos os versículos, eu sei que você conhece a história. Então nós vamos passar apenas naqueles pontos que são importantes para nós, para compreendermos aí esse tema, lidando com o medo e a preocupação. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Ó Deus, mais uma vez nós nos encontramos aqui como povo do Senhor, como igreja, para aprender mais, Deus, da palavra do Senhor e para, conduzidos por ela, vivermos, Deus, uma vida mais próxima de Ti e uma vida, Deus, que seja mais tranquila de ser vivida, uma vida mais cheia de coragem, mais cheia de esperança, uma vida, Deus, com mais qualidade, e sabemos que isso também a Tua palavra tem as diretrizes e traz para nós. Abrimos em mais uma história hoje, Deus, e como é bom ver como as narrativas bíblicas, essas histórias nos ensinam tantas coisas preciosas. E essa noite, Deus, que não seja diferente, que o Teu Espírito seja o nosso professor, que aprendamos e saiamos daqui prontos a colocar isso em prática. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Meus irmãos, e esse tema ele é tão importante porque, fala sério, né? Nós vivemos tempos cheios de situações adversas. O nosso irmão Diácono Brian aí comentou, né, na sua oração a própria instabilidade do nosso país, né? Se você acha que está tudo bem, definitivamente você mora num país errado, porque nós vivemos, meus irmãos, sim, um tempo de muita insegurança, principalmente para nós cristãos, um tempo de incertezas quanto à economia, quanto ao futuro do nosso país, e isso vai gerando em nós preocupações das mais diversas. Sejam aquelas preocupações simples, né? Será que eu vou ter salário no fim de mês, ou será que o meu salário vai dar conta de sustentar a minha casa? Como é que vai ficar a formação dos meus filhos? Eu sei que hoje existe realmente um problema sério com a escola. Como é que vai ficar a formação dos meus filhos? E a perseguição, meus irmãos, que cada dia mais se alinha dentro do Brasil, a perseguição contra o cristianismo, né? Eu creio que todo mundo viu aquela papagaiada, né, da família, né, de tentando destruir essa ideia, né, trazer uma ideia negativa da família brasileira, e aquilo com certeza, meus irmãos, afeta, né, um dos nossos pilares fundamentais, que é a família. Irmãos, e se nós não soubermos como lidar com as mais diversas preocupações e medos que se aparecem ao longo do nosso tempo, nós vamos ser tomados por esse medo e por essa preocupação de forma tão excessiva que a nossa qualidade de vida, ou até mesmo o nosso viver, ele vai ser afetado por isso, meus irmãos. E olha, quantas pessoas, né, por causa de medos, preocupações e incertezas, não tiram a própria vida. Não é verdade, meus irmãos? Infelizmente, quantas pessoas não suportam, né, os medos e a ideia das incertezas e acabam tirando a própria vida. Medo e preocupação, meus irmãos, são duas circunstâncias, duas situações que acompanham o ser humano aí durante todo o período da sua história. Porque, de novo, isso retorna ao Éden. Nós somos criados para viver em segurança, debaixo das asas do nosso Deus, sendo cuidado por Ele, e infelizmente a gente abriu mão disso, Adão abriu mão disso, e então começou também a ter medo, a ter preocupação, porque ele se desvencilhou, né, da fonte que é a segurança. Valeu, Brian, brigadão. E meus irmãos, nós precisamos entender, então, que medos e preocupações fazem parte da nossa estrutura, estão dentro do nosso sistema, está dentro do pensar humano, faz parte do pensar humano. E medos e preocupações, eles são alimentados pela nossa mente, que por sua vez
é alimentado pelas nossas percepções, né? A nossa percepção sensorial. A forma como eu vejo o mundo interfere na forma como eu vou encarar o mundo. Então, a minha mente, ela está sempre alimentada com a minha visão do mundo, como que eu enxergo o mundo, como que eu olho para os problemas no mundo e como eu encaro, né, os problemas no mundo. Se eu entendo o mundo de um jeito, a minha preocupação é uma. Se eu entendo de outro, a minha preocupação é outra. Então, a percepção que o crente tem do mundo ao seu redor o levará a agir de uma maneira em que ele demonstrará ou confiança em Deus e na sua palavra, ou confiança nos sentimentos que foram alimentados por uma mente que é influenciada por um mundo, por uma visão de mundo, e que leva a pessoa então a ficar preocupada e a ter medo. Ou seja, a percepção que você tem do seu mundo, quem governa o mundo, como as coisas acontecem no mundo, é que vai ditar a sua atitude, né? Ou eu retorno. A sua atitude diante das circunstâncias desse mundo vão apontar se você realmente crê que esse mundo tem um governador santo, justo e que não falha, ou se você está confiando simplesmente naquilo que você vê, nas circunstâncias dos seus olhos. Então isso vai ser um problemão na sua vida. E a Bíblia, meus irmãos, ela mostra momentos, né? Nós encontramos histórias onde pessoas se depararam com circunstâncias que as levaram então a medo e preocupação e até que tomar uma decisão diante do medo e da preocupação. E esse exemplo que nós temos aqui de 1 Samuel 17, ele é maravilhoso, porque aqui você tem a Saul, né, o primeiro rei de Israel, e que vai entrar aqui, é uma ilustração perfeita de uma pessoa dominada pelo medo, que perde a chance de dar um testemunho de confiança no Senhor para todo o povo, porque ele está tomado pelo medo. Aliás, não é só medo que caracterizou Saul, não é verdade? Inveja, ódio, né? Tudo isso caracterizou a vida de Saul, principalmente quando ele tentava se comparar com os outros, né? Especialmente com Davi, aí, que tornou seu arqui-inimigo, né, declarado. E então você tem nessa história, por um lado, Saul, o rei de Israel, perdendo essa oportunidade, e por outro lado você tem aqui essa pequena figura, Davi, um homem que dependia de Deus, que confiava na lei do Senhor, que sempre deu um testemunho vivo e vibrante dessa confiança. E no episódio aqui, com o gigante Golias, o narrador vai comparar a atitude desses dois homens diante do medo e da preocupação. E, meus irmãos, muita coisa nós temos a aprender aqui com essas atitudes, né? Principalmente sobre como glorificar a Deus nas circunstâncias comuns, né, da nossa vida e que às vezes nos trazem aí preocupação. Mas olha para o texto comigo. O verso 1 até o verso 3, ele mostra para nós que então os filisteus se colocam ali, né, invadem Israel para iniciar uma batalha. Saul, quando fica sabendo dessa invasão dos filisteus, ele coloca o seu exército ali no vale de Elá, né, frente a frente, e para ficar frente a frente com o inimigo. No verso 1 a 3, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas noutro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então desenha isso na sua cabeça. Imagina só, dois exércitos se põem ali, um de frente de outro, no meio apenas um grande vale, o vale de Elá. Só que você tem aqui, você não tem uma batalha, o peso aqui não é o mesmo. Às vezes, irmãos, a gente tem a mania de achar que o exército de Israel era um exército poderoso, com muitos homens e carros de guerra, o maior exército do seu tempo, quando na verdade não é isso. O exército de Israel, definitivamente, meus irmãos, as batalhas que Israel venceu
foi porque Deus estava com eles. Nem de longe eles eram um grande exército do tempo antigo. Já os filisteus, uma máquina de guerra, conhecidos por serem cruéis, já nesse tempo, provavelmente desbravadores do mar, homens de guerra. Então, esse cenário é um cenário de grande tensão. Somente um vale separa Israel do seu encontro com a morte, né, com os filisteus. Uma situação muito tensa. É como se fosse assim, são as horas que antecedem a tempestade. E é muito tenso, tudo muito tenso. De repente, esses exércitos então se posicionam para combater, estão prontos para combater, mas do lado filisteu surge um homem dos gigantes, de nome Golias, da família dos gigantes de Gate. Olha aí o verso 4 até o verso 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, muito grande. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Então, prontos ali para a batalha começar, de repente surge um tanque de guerra, né, saindo dos filisteus. Imagina só, meus irmãos, está um do lado e tem o vale, de repente surge esse homem muito grande, mesmo esqueci agora o tamanho de novo, né? Eu nunca gravo, 2,92, isso, o Diácono Cláudio está falando, muito grande. A família de Gate, né, o povo de Gate era conhecido por ser muito alto. Então ele surge e ele tem uma armadura de bronze. E o que acontece quando o sol bate no bronze? Ele brilha. Imagina esse homem chegando como se fosse um ser celestial, um imenso de uma máquina de guerra, aparecendo no sol que cortava ali o vale de Elá. Irmãos, com certeza foi uma visão de tremer de medo, um grande guerreiro, um guerreiro quase que celestial, que brilhava à luz do sol do vale de Elá. Então, de repente, esse guerreiro ele aparece e ele desafia o exército de Saul, pedindo um duelista, alguém que pudesse lutar com ele, sem que não precisasse haver batalha. Olha aí o verso 8 até o 10, diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-os em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, isso aqui mais ou menos é o que o dito popular fala, né? Seria sair do espeto e cair na brasa, né? Porque de um lado você tem um grande exército, uma máquina de guerra dos tempos antigos. De outro lado você tem esse grande homem, um tanque de guerra, uma outra máquina individual de guerra, e de repente ele faz essa proposta, fala: não vamos guerrear não, se vocês vencerem, nós vamos ser seus escravos. Agora, se eu vencer, vocês então ficarão subjugados ao povo dos filisteus. Não é uma proposta excelente, né, meus irmãos? Mas é melhor do que a guerra, porque a guerra certamente ela seria perdida. Então, o que está diante do povo agora é aquilo que eu chamo de o grande evento de medo. Aquela situação onde você olha e parece que as saídas são muito difíceis. Parece que todo lugar que você pensa, cada estrada que você pensa em trilhar é uma estrada de perigo. Cada decisão que você tomar
vai ser uma decisão onde você vai enfrentar algum medo, alguma objeção, alguma coisa que vai contra, né, aquilo que você desejava. E meus irmãos, a grande questão aqui é a seguinte: quem deveria ser esse duelista? Quem que deveria ser aquele que ia dar o passo para frente e falar, eu vou defender meu povo? Vocês têm ideia de quem deveria? Saul, né? É o rei. Esse é o papel do rei, né? O rei tem muitos benefícios para que, se preciso for, ele se entregue, né, a vida dele para o povo. Saul deveria ter dado o passo à frente e dizer, eu sou o duelista, eu vou contra esse homem porque ele está afrontando o exército de Deus, o exército de Deus vivo. Mas o narrador, meus irmãos, conta para nós que a aparição desse homem causou espanto e medo, não só em Saul, mas em todo o exército. Olha aí o verso 11. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E o que acontece quando eles se espantam e temem muito? Eles ficam paralisados. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. É um evento tão... Irmãos, pensa bem. É o exército israelita, é o povo de Israel, o povo que venceu tantas batalhas antigamente, sendo envergonhados. Ninguém se põe, ninguém se coloca, meus irmãos. Um exército que tinha tantas conquistas no currículo, agora está todo mundo amedrontado. Ninguém dá um passo em diante, meus irmãos. E o mais espantoso é que essa situação, ela se arrastou por dias e dias e dias. Porque olha aí o verso 16. Vamos ler juntos o verso 16? Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, e todos os dias afrontando o exército de Israel, sem que aparecesse um único duelista, meus irmãos. E com certeza, viu, esses 40 dias eram mais do que suficientes para Saul ali se lembrar a razão daquela guerra e descobrir, sim, que ele poderia agir com sabedoria, sabedoria que Deus já havia dado antes, digo. Mas o medo de Saul foi tão grande que ele ficou paralisado. Ele não fez nada. E pior, você sabe o que ia acontecer? Daqui a pouco a oferta ia ser retirada. E o exército dos filisteus ia fazer o quê? Ia matar todo mundo. Irmãos, a pior atitude que nós podemos ter diante de situações de medo, situações de preocupação, é permitir que o medo nos trave, viu? Quando a gente permite que as situações, as circunstâncias, elas nos abalem tanto, que o medo nos trave, irmãos, isso é um perigo muito grande. Porque Deus nos dá tempo de decisões, Deus nos dá tempo de encarar os medos, mas esse tempo passa, meus irmãos. E aqui, olha, se não fosse a intervenção divina, o vexame de Israel seria terrível, né? A oferta ia passar e o exército ia passar a ser um exército ou que não existia mais e o povo israelita se tornaria povo filisteu, grande inimigo, ou eles se tornariam ali escravos daquele povo. Mas o texto aponta, meus irmãos, para um outro cenário, onde também é revelado um outro personagem dessa história. Então você vê Saul, o grande rei, que temeu tanto, que não conseguiu tomar uma única decisão. Por outro lado, verso 12 até 15, você tem a figura de Davi. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então Davi, o mais moço,
da família de Jessé, não foi para a guerra, mas ele ia até o campo de guerra, alimentava, levava comida, né, para os seus irmãos e voltava todos os dias para cuidar do pastoreio, né, do rebanho do seu pai. Ou seja, não é um homem de guerra. Definitivamente não é o homem que deveria se colocar, se interpor entre meio, né, humanamente falando, não era ele que deveria se interpor entre o caos, né, entre a morte e o povo israelita. Mas no 40º dia, parece que quando Davi foi levar comida para os irmãos, ele ouviu o desafio de Golias. Olha aí o verso 26, vamos ler juntos, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha que reação, meus irmãos. Davi imediatamente ouviu as afrontas daquele guerreiro, e aquele guerreiro, ele entendeu, olha, esse cara ele não está afrontando somente o povo de Israel, ele está afrontando algo muito maior. Esse homem está questionando o exército do Deus vivo. E, meus irmãos, é inevitável você comparar essas duas atitudes aqui. Você tem de um lado o rei que ouviu, que olhou para essa circunstância, tremeu a tal ponto de que não conseguiu fazer nada. O máximo que Saul fez foi oferecer uma recompensa. Se alguém matar esse gigante, eu vou dar a filha do rei, eu vou isentar a casa dele de impostos, e mais nada. Do outro lado, você chega esse homem, que nem era um guerreiro, que nem fazia parte dos exércitos de Israel, e ele demonstra, meus irmãos, essa coragem de olhar para aquela situação e falar: que é isso? Esse cara está afrontando o exército de Deus. Irmãos, no que consiste a diferença desses dois? Aonde que está? O evento Golias, ele causou medo e preocupação em ambos. Isso é certo, porque Davi depois vai falar que ele está indo enfrentar isso, mas ele não está indo no nome dele, ele está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Então esse evento certamente causou medo nos dois. Davi também teve medo daquele guerreiro. A diferença é que Saul, temendo pela própria vida, amando mais a vida, ele nem mesmo ousou lutar. Ele nem deu um passo, ele só fez o que eu te falei, ofereceu coisas, ele falou: se alguém fazer por mim, beleza, se alguém não fizer, que morra todo mundo, né? Mas eu não vou lá, eu amo muito a minha vida para me colocar em batalha com esse homem. Davi, porém, meus irmãos, olhou para o mesmo evento. Olha só, nós estamos falando da mesma coisa. Esses dois homens tiveram diante da mesma circunstância, mas um deles amou mais a vida e olhou para aquela circunstância como algo terreno. Olhou para aquela circunstância como se toda a força do mundo dependesse dos braços da inteligência de um homem, da estratégia de guerra dos homens. Davi, por outro lado, ele também teve medo, mas ele se dispôs, porque ele viu uma coisa: espera aí, o que está acontecendo aqui é que o nome de Deus está sendo afrontado. Você vê que Davi, a questão de Davi aqui, meus irmãos, não é a vida. O que fez que Davi tivesse esse ânimo diferente diante desse evento aqui? Meus irmãos, se você buscar na vida de Davi, nós vamos encontrar muitos erros. Nós falamos aqui de um erro terrível alguns domingos atrás. Mas se tem uma coisa, meus irmãos, que nós vamos ver na vida de Davi, é que ele tinha uma profunda devoção a Deus. Esse homem amava a Deus, ele tinha o coração, no coração ele amava sim ao Senhor, ele tinha a lei de Deus, a lei do Senhor, como fonte orientadora para a vida dele. Não foi um homem perfeito, e a Bíblia mostra isso para nós, mas, meus irmãos, ele fazia do amor ao Senhor e da lei de Deus a razão da vida dele. Ele vivia apreciando Deus e a lei. Ele sabia, meus irmãos, o que estava escrito na lei do Senhor,
De onde vinha a fonte da confiança de Davi? Essa frase dele, quando ele fala assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, ela é sugestiva. Porque como é que Davi sabia que o Senhor dos Exércitos ia proteger ele naquele momento? Volta a sua Bíblia lá para Levítico, capítulo 26. Eu vou pedir para algum de vocês ler, por favor, Levítico 26, do verso 6 até o verso 8. E aí, aqui você entende, gente, a fonte da coragem de Davi. E fica muito claro quando ele fala que a força dele vem de Deus. Dá uma lida aí. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 entre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Meu irmão, só essa mensagem aqui deveria ter sido suficiente para Saul. Ele deveria ter se lembrado, peraí, existe um Deus que comanda todas as coisas. Existe um Deus muito mais poderoso que os filisteus, e este Deus disse que Ele mesmo seria a nossa vitória. Irmãos, quantas vezes Israel batalhou contra o impossível e venceu? Quantas vezes Deus livrou aquele povo? Quantas vezes Deus entregou na mão deles povos mais poderosos? Por quê? Porque havia uma promessa. E aqui, meus irmãos, está a diferença, a fonte do ânimo de Davi. Saul olhou para o mundo e falou assim, rapaz, tem que fazer não, né? As circunstâncias desse mundo são assim mesmo. Esse mundo é assim mesmo. Tem uns mais fortes, tem uns mais fracos. Esse mundo é assim mesmo. Tem momentos que a gente ganha, tem momentos que a gente perde. O mundo é assim mesmo. De vez em quando eu preciso ceder alguma coisa. Ele olhou, meus irmãos, aqui para baixo. O medo de Davi, de Saul, foi alimentado por uma falta de consciência de quem Deus é e das promessas do Senhor. Davi teve medo, mas Davi se lembrou de uma coisa: o mundo não é aleatório, o mundo não funciona por regras próprias, o mundo não funciona pela força dos braços do homem. E Davi diz: eu não preciso temer, eu não preciso me preocupar, eu não preciso ser travado pelas circunstâncias, porque eu sei que existem promessas, existe um Deus que cuida de mim. E ele olha para aquilo e fala: eu posso. Irmãos, quando nós comparamos aqui, a diferença é exatamente essa. Qual foi a diferença da atitude de Saul e de Davi? Saul amou demais a vida. Davi, pelo contrário, mortificou a própria vida. Falou assim: olha, se preciso for, pela glória do nome do meu pai, que está sendo aqui vilipendiado, pelo nome que está sendo acusado, eu vou. É mais importante para Davi a glória de Deus do que a própria vida. É mais importante para ele servir ao Senhor com todas as suas forças do que se preocupar. Meu irmão, era o nome do Senhor que estava sendo afrontado e ele sabia disso. Davi olhou então para aquele fato e falou assim: esse homem não é mais poderoso. Esse evento, essa circunstância não pode apagar as promessas que Deus tem para o seu povo. Esse homem pode ter quase 3 metros, mas ele não apaga com a sua couraça as promessas de Deus, meus irmãos. Ele olhou para aquilo e ele falou: é só mais um homem, é só mais um homem, é só mais um dentre tantos que dizem não a Deus, que são insensatos e que se colocam contra o povo de Deus. Irmãos, o homem natural, ele sempre vai desafiar Deus, sempre vai desafiar o seu povo. Tanto é que quando Davi ele ouviu o desafio de Golias, tomou a iniciativa e foi até o filisteu. Saul tenta pôr uma armadura nele, ele fala: não é isso, e não é isso aqui a minha força. E de repente ele vai, cajado na mão e uma funda. E aí quando Golias vê isso, olha aí o verso
41 até o 44, ele olha e fala assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e ao seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas fera do campo. Então Davi é a figura, meus irmãos, ele é aqui o estereótipo do homem que confia em si. Ele olhou e falou: eu tenho couraça, eu tenho tamanho, eu tenho força, você está vindo comigo com paus, eu vou esfregar a sua cara no chão, e eu vou dar o seu corpo aqui para os animais no campo. Só que Davi, meus irmãos, responde na mesma altura, porque olha aí o verso 45 até o 47, a resposta desse homem. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. E aí a fonte da coragem de Davi: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha a preocupação de Davi. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, essa resposta, ela me arrepia. Assim, é emocionante quando você olha Davi falando assim: vem, pode vir. É olhar para a circunstância e falar assim: eu não tenho medo de você. É olhar para a decisão, é olhar para o momento, é olhar para o medo, para a preocupação e dizer: eu não tenho medo de você. Pode vir, porque atrás de mim há algo muito maior. Há promessas de um Deus vivo, há uma realidade. Irmãos, e para Davi, isso é suficiente para que qualquer evento seja diminuído. Qualquer evento. Saber, meus irmãos, que o braço poderoso de Deus está conosco, faz com que toda circunstância se apequene. E aí a gente começa a ver, e aí nós começamos a lembrar, falar: olha, quantas vezes Deus nos livrou? Não será agora que Ele vai livrar de novo? Por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Se o Senhor já fez, e Ele é Deus que faz pelo povo. Em sua humildade, Davi se torna grande, não porque ele quis ser grande, mas porque Deus é grande para ele. Essa demonstração revela que Davi tem em Deus tudo o que precisa para viver nesse mundo. E essa é a fonte da coragem desse homem, meus irmãos. Olha, esse fato aqui, ele ilustra muito bem para nós, meus irmãos, a realidade de que nenhum evento deveria nos fazer travar de medo, não é verdade? Nenhuma decisão. Seja um medo econômico, seja um medo de decisão, seja um medo do futuro, nada disso deveria nos travar, meus irmãos. Porque já vencemos batalhas antes, com o nosso Deus do nosso lado, já vencemos antes. E ainda que o gigante pareça grande demais, nosso Deus é muito maior. Então, se tem uma coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que se nós encararmos corretamente os eventos dessa vida, aqui está a chave. Se você olhar para os eventos dessa vida e achar que as circunstâncias, que a vida, que os boletos, que a falta de recurso é maior do que o seu Deus, que é, por exemplo, o dono do ouro e da prata, você vai se desesperar, você vai cair no medo, a preocupação vai te tomar de tal forma, e olha, ser tomado pelo medo é perigoso, porque quando a gente é tomado pelo medo, a gente trava, e aí as ações sábias
que nós deveríamos tomar, nós não tomamos, meus irmãos. O que nós temos que fazer é colocar Deus como a razão da nossa vida, sabe? Realmente o sentido último. Certamente, meus irmãos, muitos eventos dos nossos dias vêm desafiando a nossa coragem. É fato. Todos nós temos as nossas lutas. Eu sei que você tem os seus medos, você tem os seus temores, você tem as circunstâncias das quais de vez em quando você perde o sono, as que te fazem chorar. Eu sei que você tem isso, todos temos, mas esse texto ensina-nos a olhar assim, olha, nenhuma situação da vida foge à realidade de que Deus é muito maior do que tudo isso. Nada, nenhuma realidade. Como eu disse, meus irmãos, o medo e a preocupação são coisas da nossa mente que são alimentadas pela nossa percepção do mundo. A forma como eu vejo o mundo e as coisas. Se eu sou um descrente, se eu vejo o mundo como uma sucessão aleatória de eventos, tempo que passa, simplesmente isso, tudo é muito grande. Mas se eu olho o mundo como um mundo governado por Deus, do qual as suas promessas nenhuma caem por terra, aí então, meus irmãos, eu posso encarar os eventos dessa vida sem ter medo. Não precisamos ficar alarmados, mas confiarmos que nesse momento, Deus é tudo o que nós precisamos e que temos tão somente nele e em sua palavra o que é necessário para encararmos as situações que são constantes, infelizmente, na nossa vida. Os eventos atuais não podem ditar o nosso viver. Precisamos confiar em Deus e saber que Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Essa é a fonte da coragem, meu irmão. Então, o que você precisa fazer? Como lidar com nossos medos e as nossas preocupações? Primeira coisa, meus irmãos, é se humilhar diante de Deus, sabe? Porque pensa bem, toda vez que eu olho para o mundo e eu tiro Deus do mundo, eu digo, não, essa situação aqui é difícil demais, e eu tiro Deus, eu não oro ao Senhor, eu não confio nas promessas de Deus. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus é pequeno demais. E aí o que eu estou fazendo, meus irmãos? Isso é orgulho. Todas as vezes que eu me esqueço que Deus é soberano. E meu irmão, Deus é soberano, inclusive para fazer o que Ele quer com a sua vida. Se esse é o momento de você ficar desempregado, perder o emprego, Ele é soberano para isso. Se é o momento da doença, Ele é soberano para isso. Se é o momento de você passar por alguma dificuldade, Deus é soberano por isso. E olha, muitas das nossas dificuldades são, meus irmãos, na verdade, oportunidades, momentos em que Deus está nos dando a chance de testemunhar a nossa fé, de mostrar que realmente confiamos, entendendo que Ele é soberano para Ele fazer o que Ele quiser. Não há circunstância na minha vida que deve me fazer temer, porque Ele tem todas as coisas. Cada dia que nós vivemos, meus irmãos, nós vivemos por misericórdia. A vida é um dom, a vida é uma concessão que Deus nos dá, não é algo nosso, não está na nossa posse, mas é uma concessão. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para encarar os nossos medos e preocupações, meu irmão, é descer do nosso pedestal, é parar de achar que nós estamos em uma situação favorável, onde nós merecemos sempre o melhor, onde nenhuma coisa deve nos abalar. Irmão, nós devemos descer daí e entender que a vida traz os seus desafios, sim, e que é necessário enfrentá-los. E de vez em quando eles vão dar medo, muito medo. Mas eu preciso encarar. Eu preciso descer desse pedestal. Mas espera aí, não sou eu que sou soberano sobre isso, Deus é. E esse é o momento pelo qual eu tenho que passar. E meus irmãos, essa descida de pedestal, ela passa por uma coisa que nós falamos na quarta-feira passada, que é a mudança do nosso pensamento. Filipenses 4:8, eu vou ler para os irmãos, nós lemos quarta passada.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está dizendo, o crente não deve andar ansioso com coisa alguma, ele tem que colocar tudo diante de Deus, em oração, em súplica, com ações de graça, e logo em seguida, ele tem que crer, porque a paz de Deus vai guardar a mente e o coração. E olha só, mudança de pensamento, guardar a vossa mente. Deus está dizendo, olha, o que você precisa é colocar a sua mente e seu coração no lugar certo. E lembrar que esse mundo, ele é governado por um Deus. E por último, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nesse mundo debaixo do sol, e olha, que pode parecer estranho, mas a gente precisa reconhecer que a vida, a minha vida e a sua vida, não é o mais importante. Nós fazemos parte, meus irmãos, de um quadro muito maior. Hoje existe essa teologia que diz que você é o centro, de que a sua vida tem que ser regada de coisas. Irmãos, não é. O fim principal do homem é qual? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A minha vida, meus irmãos, não é o mais importante. O meu bem viver não é o mais importante. Eu preciso viver antes para glorificar o Senhor. Então, eu não devo ficar paralisado diante das situações de medo. Às vezes Deus põe o medo na minha frente, a decisão, a batalha, para que eu prove realmente que a minha vida de fato veio para glorificar a Deus. E que eu testemunhe, mesmo no meio do medo. Meus irmãos, principalmente nós que temos a Bíblia, que sabemos que Deus na sua soberania permite tempos. Nós somos aqueles, meus irmãos, que precisam erguer a nossa voz e entender que Deus, em sua bondade, tem nos dado oportunidades para dependermos dEle. E, dependendo dEle, fazer aquilo que realmente importa, que é glorificar o nome dEle. E parar de achar que eu mereço sempre o melhor aqui nessa terra, que qualquer desvio do bem material é uma falha de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, saem da igreja, abandonam a Deus por causa desse pensamento, que acham que mereciam o melhor e Deus não está dando o melhor para ele. Davi olhou para o guerreiro e falou assim, a minha vida não é o que importa. O que importa é que o nome do meu Deus está sendo humilhado aqui. Estão gritando contra o Senhor dos Exércitos. A minha vida não é o mais importante. Eu vou porque o nome do meu Deus não vai ficar na boca desse povo. Que nós, meus irmãos, nos momentos difíceis de nossa vida, não ponhamos nas circunstâncias o nosso foco. Não deixe que os eventos te paralisem. Confie que Deus está lhe dando uma oportunidade, assim como deu a Davi, e ele a usou bem, com sabedoria, para glorificar o nome de Deus e para honrá-lo nesse momento em que está sendo oferecido para todos nós essa oportunidade para vermos as circunstâncias, não pela nossa perspectiva, mas pela perspectiva do nosso Deus. E que Ele nos abençoe, meus irmãos, porque mudar a mente e passar a olhar o mundo como um mundo governado pelo Deus é a chave da nossa coragem. Se o mundo é aleatório, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Mas se há um Deus que governa todas as coisas, o fim principal meu é a glória dele. E todo o resto, meus irmãos, tem que estar debaixo dessa certeza. Aí você vai ter coragem. E aí a gente encara o mundo como ele é, né? De forma verdadeira. Alguém quer comentar, meus irmãos, alguma coisa sobre essa narrativa tão bonita? Já tinham visto essa história por essa perspectiva? Vocês já tinham analisado com essa perspectiva já? Que Deus nos abençoe, né? Que a gente aprenda mais com essas narrativas. Vamos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso estudo bíblico, então, orando ao Senhor e pedindo a Ele que nos faça fortes. Senhor Deus, Pai, obrigado porque o Senhor nos deixou promessas, nos deixou o caminho, nos apontou, Deus, a forma de como viver as
realidades desse mundo, tendo fé e confiança e esperança no Senhor. Ó Deus, nos ajuda, porque vivemos tempos de tantas circunstâncias que nos dão medo, tantas coisas, Deus, que às vezes aparecem em nossa vida. Ó Deus, às vezes inesperadas, situações que nós sequer imaginávamos e de repente estamos lidando com elas. Ó Deus, se algum dos meus irmãos aqui também passa por um momento de medo, que Deus, que essa palavra encontre realmente o coração e que nós saiamos daqui prontos a olhar para as circunstâncias de outras formas e descansar no Senhor e em suas promessas, e em crer que nós somos aquele povo que não deve ter medo de nada, que não deve se preocupar com nada, mas entregar tudo nas tuas mãos e confiar. Ó Senhor, obrigado por mais esse momento. Em nome de Cristo, que eu oro ao Senhor, Deus. Amém.